Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 10 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, domingão, rodada bacana, do jeito que a gente gosta. É claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então, se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! 7h30 da manhã na Itália, jogo entre Verona e Como. Vamos lá, tabela de classificação, a equipe do Como vem na 6ª colocação, nesse momento vaga de Conference, mas dá pra brigar por vaga de Liga Europa e também vaga de Champions League. O Verona já está rebaixado aqui na vice-lanterna. Time mesmo fora de casa, como para vencer um dos tempos, uma das partes, tá legal? Vou mostrar probabilidades, mas antes, Nico Paz em campo como titular, baita jogador para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Nico Paz, jogador da equipe do Como. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade aqui na tela para Verona e Como. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Verona 4.4. Como 4.1, cartões 1.9, 2.4, juizão média baixa 2.3. 8 da manhã na Escócia. Time, antes dessa análise, rapidinho aquele toque sai com vocês. O nosso canal, ele tá aqui diariamente, de domingo a domingo, de forma 100% gratuita, trazendo um conteúdo aí de muita qualidade, com probabilidade, jogador, enfim, palpite de resultado, tudo pra vocês 100% gratuito. E a gente só pede o quê? A curtida e o comentário. Então, se você puder deixar a curtida e fazer aquele comentário, ajuda pra caramba. Hoje o nosso canal é o canal mais visto de palpites no Brasil e do mundo. Tá beleza? Posso contar com você? Muito obrigado. Vamos pra análise aqui. 8 horas na Escócia, clássico escocês, jogo entre Celtic e Rangers. Partida do segundo contra o terceiro colocado. Pré-live, eu prefiro gols. As duas equipes são extremamente over gols e o histórico, 3-1, 1-1, 3-2, 3-3, 3-0. Partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Celtic e Rangers. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 90%. Como eu falei com vocês, pré-live é um jogo bacana para gols. Escanteio, Celtic 6.8, Rangers também 6.8, as duas equipes com altas médias de escanteio. Se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, esse jogo tá 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões 1.4, 2.4, juizão 4.1. 9 da matina na Dinamarca, eu já puxei direto para a tabela de probabilidades porque é um jogo bom para gols também. Partida entre Nordland e Midtjylland, vamos lá. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Nordland, 6.4. Midtjylland, 5.4. Mesma coisa. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 1.6, 2.7. Juizão, 4.2. Fechou? E vamos lá, 10 da matina, Inglaterra. Premier League, jogo do Burnley contra o Aston Villa. Tabela de classificação, o Aston Villa vem na 5ª colocação, nesse momento com vaga de Champions para a próxima temporada, tá certo? O Aston Villa, dia 20 de maio, ele tem a final da Liga Europa contra a equipe do Freiburg, tá beleza? Então assim, se o Aston Villa vier completo e jogar com um pouquinho de vontade, mesmo jogando fora de casa, acredito que não perca. Até porque enfrenta o Burnley, que é o vice-lanterna e já está rebaixado. Agora, se o Aston Villa vier misto ou reserva, pré-live, não faça nada, tá beleza? E vamos lá, 10 da matina, também Inglaterra Premier League, jogo do Crystal Palace contra a equipe do Everton. O negócio é o seguinte, o Crystal Palace, ele faz a final da Conference contra o Rayo Vallecano, dia 27 de maio, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação.
A equipe do Everton, na 10ª posição, 48 pontos. Ainda dá para sonhar aqui com uma vaga de Conference e também Liga Europa. E a equipe do Crystal Palace, 43 pontos, tudo bem, tem um jogo a menos, mas não pode vacilar, ó. O West Ham tem 36, apesar que o West Ham vai enfrentar na rodada do domingão o Arsenal. O West Ham provavelmente deve perder essa partida, tá? Então assim, Crystal Palace precisando de mais alguns pontinhos só para se livrar matematicamente de qualquer risco de rebaixamento. Posso falar para vocês uma coisa? Cheiro de empate aqui, tá? Meu palpite é empate para essa partida. 10 da matina, ainda Inglaterra Premier League, jogo do Nottingham contra o Newcastle. Vamos lá, tabela de classificação, o Newcastle na 13ª colocação, 45 pontos. Nesse momento, não brigando aqui por Conference nem Liga Europa e também tá longe de zona de rebaixamento. O Nottingham, 42 pontos, não pode vacilar. De novo, eu sei que o jogo do West Ham é super difícil no domingão. Vai enfrentar o Arsenal. Porém, vai que o West Ham ganha do Arsenal, pula para 39, se o Nottingham tropeça, 42, pode complicar aqui a questão de segunda divisão, né? De Championship na próxima temporada. Championship é a segunda divisão inglesa. Então o Nottingham, assim como o Crystal Palace, ele precisa de mais alguns pontos para se livrar matematicamente de qualquer risco de rebaixamento. Se a gente der uma olhadinha na Race, o Nottingham em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. O Newcastle fora perdeu 4, só ganhou uma. Então aqui para resultado, dupla hipótese Nottingham ou handicap asiático mais 1, Nottingham. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Nottingham e Newcastle. Jogo para 2 gols, 60%. Partida para menos de 4 gols, 70%. Premier League, eu geralmente prefiro o mais de 1,5 gol. Tá legal? Com relação aos escanteios, Nottingham 6.1, Newcastle 5.2, cartões 1, 2.4, juizão 3.5. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Nottingham e Newcastle. Pelo lado do Nottingham, finalização, chute a gol, mesmo gol, Igor Jesus. Se o Chris Wood também estiver em campo, pode ser uma boa opção. Não sei se o Gibbs White vai ou não para a partida, tá bom? Com relação aqui aos desarmes, Anderson. Pelo lado do Newcastle, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Barnes. Para desarmes e faltas, Bruno Guimarães. E para finalização de fora da área, também o Bruno Guimarães. Fechou? 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do Hamburgo contra o Freiburg. Tabela de classificação, o Freiburg vem na 7ª colocação, nesse momento vaga de Conference. De novo, lembrando, o Freiburg tem final de Liga Europa dia 20 de maio contra o Aston Villa, tá bom? O Hamburgo vem na 12ª colocação, nesse momento não brigando por nada. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Hamburgo em casa, dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória. Mercado de gols eu gosto. O Freiburg fora, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, empatou 1, ganhou 2. É uma equipe que oscila e mercado de gols também vem forte. Pré-live, jogo aqui para mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam. Probabilidade na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Hamburgo e Freiburg. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Hamburgo 4, Freiburg 3.7. As duas equipes com baixas médias de escanteio. Isso pré-live, uma coisa que é importante. Time, vamos lá. Ao vivo, primeiro tempo, se uma equipe tiver um jogador expulso, jogar com um a menos, e o time que tá na pressão não fizer o gol rápido, provavelmente vão sair escanteios, tá? Então assim, pré-live, jogo para poucos escanteios. Ao vivo, se a gente tiver uma expulsão aqui no primeiro tempo, o cenário muda completamente. Por que eu tô falando isso? Sexta-feira, jogo do Levante e Osasuna, a gente tinha um cenário para poucos escanteios. Só que um jogador do Osasuna foi expulso no primeiro tempo. Aí o Levante foi com tudo para cima e o gol não saía. E aí foram saindo um monte de escanteios, tá beleza? Só para explicar a lógica da bagaça aqui. Cartões, 2.2, 1.9, juizão, 3.9. E vamos lá, 11h30 na Suíça, separei outra partida que pode ser bem interessante aqui para gols. Jogo entre Young Boys e Basel. Jogo para 2 gols, 95%, 3 gols na partida, 75%, 1 gol já no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol no primeiro tempo, e eu também gosto aqui de uma partida com pelo menos 2, 3 gols e um possível ambas marcam. Escanteios, Young Boys 6.5, Basel 5.1, final do primeiro tempo, se por um acaso tiver 0-0 essa partida em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo, cartões 1.6 e 2.2. Fechou?
11h45, Holanda, Países Baixos, jogo entre Ajax e Utrecht. Vamos lá. O Ajax, nesse momento, ele vem na 4ª colocação, vaga de Liga Europa, mas o Ajax, ele ainda briga aqui, ó, por vaga de Champions League, tá bom? O Utrecht é o 8º colocado. Puxando o race, o Ajax em casa oscilando, mercado de gols muito forte. O Utrecht fora também oscila e mercado de gols muito forte. Como o Ajax briga por essa vaga de Champions e joga em casa, eu acredito que não perca. Para resultado, Ajax empate anula e uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Ajax e Utrecht. Partida para 2 gols, 95%. 1 gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bom aqui para gols. Escanteios, Ajax 4.5, Utrecht 5.9. Cartões 1.2, 1.8. Juizão 3.6, partida para poucos cartões. E vamos lá, time, domingão também temos aqui a Norueguinha. Norueguinha, 2ª divisão da Noruega, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. Esse campeonato é excelente para gols, tá? Pré-live, jogo para mais de 1,5 gols, um possível ambas marcam. E primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo, e é isso. Meio-dia e 30, Inglaterra Premier League, jogo do West Ham contra o Arsenal. Arsenal, líder da competição. Momento que eu gravo esse vídeo, o Manchester City ainda não jogou com o Brentford, tá? Essa diferença pode ser menor. De novo, tô gravando o vídeo meio-dia. Nesse momento, o City ainda não jogou na rodada do sabadão. O West Ham vem na 18ª colocação, dentro de zona de rebaixamento. Jogo importantíssimo para as duas equipes, tá legal? Mesmo jogando fora de casa, como o Arsenal briga por título, eu acredito que não perca. Para resultado, Arsenal empate anula. E pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. Até porque o West Ham jogando em casa, ele vai sair para o jogo, ele vai tentar fazer um bom resultado, tá legal? E aí eu vejo um baita cenário aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para West Ham e Arsenal. Jogo para 2 gols, 85%. 1 gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, West Ham 5.1, Arsenal 4.5. Cartões 2.1, 1.3, juizão 3.3. Primeiro tempo 0.2 e 0.6. Um primeiro tempo aqui com menos de 2 cartões. Prováveis escalações aqui para West Ham e Arsenal. Pelo lado do West Ham, finalização, chute a gol, mesmo gol. O Castellanos, Jarrett Bowen e também o Summerville. Para desarmes, Matheus Fernandes. Pelo lado do Arsenal, finalização, chute a gol, mesmo gol. Gyökeres, Saka. Um cara que vem finalizando bastante também é o Eze. Para desarmes, Zubimendi e o Hincapié. Fechou? 13 horas na Itália, jogo entre Parma e Roma. Roma vem na 5ª colocação, nesse momento vaga de Liga Europa, mas a Roma, ela briga também por vaga de Champions League. A equipe do Parma, 42 pontos, nesse momento não tá brigando por nada, tá legal? Vem, entre aspas, para cumprir tabela. Vamos dar uma olhadinha na race. Parma em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, empatou 2, perdeu 1, oscila. A equipe da Roma fora, perdeu 3, empatou 1, ganhou outra. No histórico, 1, 2, 3 vitórias para Roma e são 2 vitórias para a equipe do Parma, geralmente placares magros, tá? Vamos lá. Mesmo jogando fora de casa, como a Roma, ela briga por vaga de Champions League e enfrenta uma equipe que teoricamente não briga por nada, para resultado, Roma empate anula. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Parma e Roma. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Parma 5.3, Roma 3.6. Cartões 1.7, 1.9. Juizão 2.6. Primeiro tempo 0.6 e 0.6. O juiz, ó, média bem baixa de cartões aqui, tá? Time 14 horas em Portugal, toma cuidado com essa partida. Esse jogo não vale nada, tá? É jogo aqui para cumprir tabela, amistoso de luxo entre a AFS, o AVS, e a equipe do Porto. O Porto, ele já é o campeão antecipado do Campeonato Português e vai jogar contra o último colocado. Partida não vale nada. O último colocado já tá rebaixado. Partida não vale absolutamente nada. Pré-live, nada. Ao vivo, se der algum padrão, fique à vontade. 15h45 na Itália, jogo entre Milan e Atalanta. O Milan vem na 3ª colocação, briga por vaga de Champions. A Atalanta vem na 7ª colocação, 55 pontos. Para a Atalanta, matematicamente ainda dá,
mas tá difícil até para conseguir vaga de Conference, tá? Então assim, como o jogo é na casa do Milan e o Milan briga por essa vaga de Champions League para a próxima temporada, pensando aqui em resultado, dupla hipótese Milan. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro, jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo. Tabela de classificação, jogo do 10º contra o 11º colocado. Puxando o race, o Galão da Massa vem muito bem em casa, 4 vitórias, apenas uma derrota, mercado de gols vem forte. O Botafogo, como visitante, também tem um bom retrospecto, 4 vitórias, uma derrota e mercado de gols também muito forte. Time, acho um jogo equilibrado, pré-live, eu prefiro aqui uma partida para mais de 1,5 gols, tá? Pelo lado do Atlético Mineiro, se o Renan Lodge estiver em campo como titular, jogador interessante para finalização e desarmes. E pelo lado do Botafogo, se o Danilo, volantão, estiver em campo, também é um cara que, além dos desarmes, vem finalizando de fora da área. Fechou? Probabilidade na tela aqui para Atlético Mineiro e Botafogo. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, 70%. Um gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Galo 5.1, Botafogo 3.7, cartões 1.5 e 2.2. Fechou? E vamos lá, 16 horas ainda no Brasileirão, jogo entre Remo e Palmeiras. O Palmeiras, líder da competição, jogando contra o vice-lanterna. Mesmo jogando fora de casa, para resultado, Palmeiras empate anula, dupla hipótese Palmeiras. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aqui na tela para Remo e Palmeiras. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 90%. O menos de 4 gols pré-live vem aí mais forte. Com relação aos escanteios, Remo 6.2, boa média de escanteio jogando em casa. E o Palmeiras 5.1. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. Em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Alta probabilidade aí de acontecer. Cartões 1.8 e 2.4. E vamos lá, 16 horas, Campeonato Espanhol, La Liga na área. Provavelmente o melhor jogo do dia é o clássico jogo entre Barcelona e Real Madrid. Para o Real Madrid, só a vitória interessa para continuar vivo aqui matematicamente, né? Até porque esse título já é do Barcelona, tem muita gordura para queimar. E o Real Madrid, querendo ou não, vive uma turbulência absurda. O Tchouaméni deu uma porrada no Valverde, o Valverde teve traumatismo craniano, enfim, o Real Madrid vivendo momentos bem turbulentos, bem diferente daquele Real Madrid de tempos atrás que estávamos acostumados, tá bom? Vamos lá. Querendo ou não, e por mais que a gente tenha um baita clima turbulento pelo lado do Real Madrid, aqui a gente tem um clássico. E clássico, teoricamente, a gente não tem favorito. O Barça é extremamente over, o Real Madrid também é uma equipe extremamente over, e se liga no histórico. 3-2, 4-3, 2-2, 2-1, 2-1. Partida para 2, 3 gols, ambas marcam e um gol já no primeiro tempo, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Barcelona e Real Madrid. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Barça 7.7, Real Madrid 5.6. Se no final do primeiro tempo esse jogo ainda tiver 0-0, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões 1.7 e 2.7. A média do Barça ela é baixa, mas aqui é um clássico de altíssima rivalidade. Pelo menos um cartão para cada lado, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. Fechou? Prováveis escalações aqui para Barcelona e Real Madrid. Vamos lá. Pelo lado do Barça, finalização, chute a gol, mesmo gol, Lewandowski, Rashford e o Fermin. Finalização de fora da área, o Dani Olmo. Para desarmes e faltas, o Pedri. Também o Eric Garcia é um cara que comete faltas e desarma. Até porque, se ele jogar aqui do lado direito, ele vai marcar o Vini, que vai cair pelo lado esquerdo, tá certo? Pelo lado do Real Madrid, finalização, chute a gol, mesmo gol, Mbappé e o Vini Júnior. O Mbappé treinou, parece que vai para a partida. E para desarmes, Tchouaméni e Bellingham. Fechou? Time, vamos lá, 16 horas, França Ligue 1, jogo do Paris Saint-Germain contra o Brest. A hora que eu bati o olho nessa partida, eu já pensei, pô, Paris Saint-Germain vai atropelar. Só que, aí eu vim dar uma olhadinha na provável escalação do Paris Saint-Germain. Um Paris Saint-Germain completamente reserva, tá? Então, vamos ficar muito esperto aqui com a escalação do Paris Saint-Germain. Se vier completamente reserva, obviamente que a cotação que está nesse momento é uma cotação baixa. E aí não vale
para esse time que vai entrar. Obviamente que a cavalaria deve ficar ali no banco de reservas. E se precisar, o Luiz Henrique vai colocar em campo para vencer a partida. Até porque o Lens venceu na sexta-feira e encostou no Paris, tá certo? O Paris jogando em casa vai tentar a vitória, mas deve iniciar com uma equipe bem em reserva. Toma um pouquinho de cuidado. Mesmo assim, como a cavalaria deve estar no banco de reservas, eu vou de forma mais tranquila aqui pisando em ovos. Vitória do Paris Saint-Germain e é isso. 18h30, Campeonato Brasileiro, jogo entre Corinthians e São Paulo, o majestoso na área, o São Paulo que vem na 4ª colocação e o Corinthians dentro de zona de rebaixamento na 17ª colocação. O Corinthians não pode vacilar nesse momento. Puxando o race, o Corinthians em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, empatou outra, ganhou 3, geralmente partidas aqui para poucos gols, e o São Paulo como visitante empatou 2, perdeu 2 e ganhou uma, também com uma tendência para menos de 4 gols. Como é um clássico pré-live, o que eu prefiro aqui? Um jogo para menos de 4 gols e para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Corinthians e São Paulo. Jogo para 2 gols, 55%. Partida para menos de 4 gols, tá batendo 100%. Bateu 100% para tudo. A probabilidade é alta para uma tendência aqui para menos de 4 gols, porém, podem sair 4, 5, 6 gols aqui nesse jogo? Claro que pode. Isso aqui é futebol. Futebol existe um 3-3, por exemplo. É difícil? Pra caramba. Mas pode acontecer? Pode. Tá beleza? A probabilidade pré-live é pro menos de 4 gols. Com relação aqui aos escanteios, Corinthians 6.1, São Paulo 5.5. Final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. Então esse jogo 0-0 ou Corinthians perdendo um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2, 2.3. Juizão é o Daronco, 4.7. O Daronco, muitas vezes ele segura cartão, mas aqui é um clássico de altíssima rivalidade. Pelo menos um cartão para cada equipe e a gente tá de olho, hein, Daronco? A gente tá de olho. 18h30 ainda no Brasileirão, o Mirassol enfrentando a equipe da Chapecoense, tabela de classificação. O Mirassol é o 18º colocado e a Chape na última colocação, ambas as equipes aqui dentro de zona de rebaixamento. Time, o Mirassol em casa é uma equipe que geralmente faz gols, tá? Então para essa partida pré-live, over meio gol Mirassol. Pelo menos um gol do Mirassol na partida. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Mirassol e Chapecoense. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Menos de 4 gols chega mais forte, porém, um gol do Mirassol na partida, eu gosto. Escanteios, Mirassol 7.2, Chapecoense 4.7. Final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. Jogo 0-0, o Mirassol perdendo um canto no final do primeiro tempo, claro, se a partida estiver em alta intensidade. O que é alta intensidade? Pressão, chute a gol, escanteio. São fatores que mostram que o gol pode estar maduro, tá legal? E se não sai o gol, sai escanteio. Vamos lá. Cartões, Mirassol 2.6, Chape 2.3, Juizão 6.1. É jogo nervoso, as duas equipes brigando aqui para sair de zona de rebaixamento. Pelo menos um cartão para cada lado. 18h30 no Brasileirão, jogo do Santos contra o Bragantino. Time, o que eu gosto aqui pré-live? Neymar em campo como titular, Neymar marca ou dá assistência, tá beleza? Eu gosto disso. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá a situação de cada equipe. Vamos lá. O Bragantino vem na 7ª colocação e o Santos é o 16º colocado, perto de zona de rebaixamento. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Santos e Bragantino. Partida para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Escanteio, Santos 5.7, Bragantino também 5.7. Final do primeiro tempo, esse jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Alta probabilidade aí de acontecer. Cartões 3.2, 2.5, Juizão 4.5, pelo menos um cartão para cada equipe. 19h30, Campeonato Brasileiro, jogo entre Grêmio e Flamengo. Flamengo vice-líder e o Grêmio vem na 14ª colocação. O Grêmio em casa vem num retrospecto bacana, ganhou 4, empatou 1. O Flamengo fora dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. Pelo elenco que o Flamengo possui, mesmo jogando fora de casa, Flamengo empate anula, dupla hipótese Flamengo.
Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Grêmio e Flamengo. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Escanteios, Grêmio 6, Flamengo 3.9. Com relação aos cartões, 2.4, 1.6, juizão 5.6. Time, vamos lá. 2 jogadores aqui para chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Grêmio, o Carlos Vinícius, e pelo lado do Flamengo, o Pedro. Fechou? 20 e 30 para fechar aqui o Brasileirão, jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, tabela de classificação, o Furacão vem na 5ª posição e o Vasco é o 13º colocado. O Vasco em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 3, mais de 1,5 gols vem forte. O Atlético Paranaense como visitante perdeu 4, empatou 1, não venceu nenhuma partida e mercado de gols também vem forte. Time, vamos lá. O Vasco joga em casa e o Furacão tem um retrospecto feio jogando fora. Para resultado, dupla hipótese Vasco e uma partida aqui com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Vasco e Atlético Paranaense, partida para 2 gols, 80%. 1 gol no primeiro tempo, 95%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol no primeiro tempo. Escanteios, Vasco 6, Furacão 3.9. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, 1 canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.5, 2.3, o Klaus 3.9. Eu até ia falar um cartãozinho para cada lado, mas o Klaus aí complica um pouco. Tá bom, galera? Time, é aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo, né? A gente tá aqui todos os dias trazendo um conteúdo aí com maior responsabilidade, transparência, 100% gratuito de domingo a domingo. Nesse momento, ó, agora praticamente meio-dia, horário que eu tô gravando o vídeo no sabadão, a gente tá com 44 mil visualizações. Olha o número de comentários, 280. Eu peço apenas 300 comentários. 44 mil pessoas assistiram o vídeo e apenas 280 comentários. Então hoje, infelizmente, a gente fica sem o palpitão, tá beleza? Vamos reagir aí, a gente precisa de uma reciprocidade para ficar bom para todo mundo. Tamo junto. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para hoje? Jogo entre Barcelona e Real Madrid. Handicap europeu mais 4 para o Real Madrid. Partida para mais de 1,5 gols e pelo menos um cartão para cada equipe. E no confronto entre Corinthians e São Paulo, handicap europeu mais 3 para o São Paulo, menos de 4,5 gols na partida e para cada equipe receber pelo menos um cartão. Esse é o melhor palpite aí pro domingão. Vamos reagir para trazer o palpitão no vídeo de amanhã, tá beleza? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!